Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Josué capítulo 1, verso 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Louvado seja Deus! Estamos estudando Educação e Redenção. O tema desta semana, a lei como professor. Hoje, terça-feira, para que sejas bem-sucedido. Bem querido, bem querida, você sabe que pode participar conosco. Portanto, faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe este material com outros, toque o sininho para que você receba as notificações. E não se esqueça, ore por esse canal. Bem querido, bem querida, que temática, né? A lei como professor. Bem, em toda a Bíblia, vemos como os resultados de conhecer e obedecer a lei de Deus foram uma bênção. E aí, querido e aí, querida, nós podemos citar alguns exemplos. Josué, quando então Moisés estava passando um encargo para ele, deixou então um conselho para Josué. Olha, Josué, você não deve cessar de ler e de seguir os conselhos deste livro, porque este livro vai te conduzir pelo bom caminho. Você medita nele de dia e de noite, para que você seja bem-sucedido. Bem querido, bem querida, se nós formos fazer assim uma procura na palavra de Deus, nós vamos encontrar alguns textos que nos chamam a atenção para o sucesso, a importância dos mandamentos de Deus. Jesus diz em João 14,15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Bem, Apocalipse capítulo 12, verso 17, diz que o remanescente é aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Apocalipse 14, 12 diz, aqui está a paciência dos santos, aqui está a perseverança, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E aí a gente pode encontrar vários versículos da Bíblia que incentivam a guarda dos mandamentos. Tiago capítulo 2 diz que a gente precisa guardar os mandamentos e guardar a lei de Deus, porque aquele que tropeçar em um ponto, tropeça em todos os outros. Entretanto, querida, nós precisamos entender que a lei ela não deve ser guardada com o objetivo de que alguém alcance a salvação pela guarda da lei. Isso é impossível, porque nós somos pecadores por natureza e a lei não justifica ninguém. Quem justifica é Jesus Cristo com o seu sangue que derramou na cruz do Calvário. Mas é importante, queridos, que a gente entenda que devemos sim obediência a Deus. Não é porque a lei não salva, porque a lei não justifica, que nós vamos sair por aí cometendo todo o erro, todo tipo de crime, matando, roubando, adorando ídolos, e a gente vai sair por aí desrespeitando o próximo, adulterando, mentindo. Não, querido, não é por aí. O caminho não é este. Deus deseja que sejamos pessoas obedientes. E Ele tem uma bênção para os obedientes. Muito embora a salvação não será mediante a obediência, mas mediante a fé. Mas a obediência é o resultado da salvação. A obediência é o resultado daquela pessoa que foi conquistada por Deus por meio de Cristo e então ele se encontra com paz com Deus porque ele agora está à altura em obediência aos mandamentos de Deus, não pela sua força, mas pela força do Espírito de Deus, pela força de Cristo que há em você. Bem querido, bem querida, e é interessante que a gente pode perceber que às vezes ficamos na vida procurando uma maneira de ser bem-sucedido. Alguns querem ser bem-sucedido no trabalho, nos negócios, outros querem ser bem-sucedido no casamento, alguns querem ser bem-sucedido justamente naquilo que está se propondo a realizar. Muitas vezes pode ser até na obra de Deus, pode ser bem-sucedido num cargo de igreja, pode ser bem-sucedido entre os vizinhos. E às vezes nós pensamos que para sermos bem-sucedidos, nós temos que olhar para nós mesmos e procurarmos então fazer o melhor. No mundo comercial, no mundo dos negócios, para ser bem-sucedido precisa então de inovação, criatividade, precisa então de autoconfiança. Não que essas qualidades não sejam necessárias na vida do cristão, claro que são. É importante que o cristão seja inovador, é importante que o cristão seja criativo, é importante que ele confie em Deus, mas confie também em si mesmo. É importante. Entretanto, nada disso levará o cristão a ser bem-sucedido se ele não seguir
o conselho dos céus. Bem querido, bem querida, o conselho de Deus para mim e para você é o mesmo conselho que ele deu para Josué, lá no capítulo 1, verso 8. Josué, para que você seja bem-sucedido, você não pode deixar de fazer uma coisa. Você não pode deixar de meditar neste livro. Esse livro precisa ser o seu livro de reflexão, mas não só de reflexão. Você tem que guardar as coisas que estão nele escrito. E além disso, Josué, você precisa fazer isso dia e noite. Essa meditação tem que ser contínua. Assim você será bem-sucedido. Bem querido, bem querida, como é diferente a questão do sucesso para Deus e para os homens. Para os homens, a questão do sucesso está relacionada ao que você tem para dar, ao que você tem para oferecer, quais são os seus grandes talentos. Para Deus, a questão do sucesso é o quanto você pode depender dele. Sim, porque Deus é dono dos recursos, é dono da prata, dono do ouro. Deus é o solucionador de todos os problemas. E se dependermos dele, temos tudo a nosso favor. Porque se estivermos com Deus, seremos mais que vencedores. Se Deus é por nós, diz a palavra por meio do apóstolo Paulo, quem será contra nós? Mas o contrário também é verdadeiro. Se desviarmos da palavra de Deus, como diz lá em Deuteronômio, capítulo 28, 29, virão então sobre nós as bênçãos, virão sobre nós as maldições. E então nós ficaremos em situação difícil diante de Deus. Porque assim como aquele que segue as orientações do livro tem bênção, aqueles que não seguem atraem para si maldição. Mas foi Deus que amaldiçoou aquela pessoa? Não, não foi Deus que amaldiçoou. Mas uma vez que ele não está seguindo as orientações, consequentemente, a maldição o acompanha. E ele não percebe que a maldição o acompanha porque ele não dá atenção às palavras escritas no livro. As palavras escritas no livro podiam ser a solução para o seu casamento. As palavras escritas neste livro poderiam ser a solução para o seu relacionamento no trabalho. As palavras escritas nesse livro poderiam ser a solução para as suas brigas com seus filhos. As suas brigas com seus irmãos e parentes poderiam ser solucionadas se estivéssemos de fato ouvindo e obedecendo as palavras que estão no livro. Por isso que a lei de Deus é importante, queridos, porque ela é um fio condutor, ela é um guia para que nós possamos estar em harmonia com a vontade de Deus. A lei de Deus, mediante a operação do Espírito Santo, nos santifica e nos faz, então, estar à altura da vontade de Deus. Não é à toa que em Hebreus capítulo 10, verso 16, ali nos diz que Deus escreve por meio do Espírito Santo a lei nos nossos corações e nossa mente. Então aprendemos então a fazer a vontade do Senhor. Bem querido, bem querida, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos bem-sucedidos. Deus não fica feliz quando o seu servo fracassa, quando o seu servo passa por problemas e quando o seu servo passa por dificuldade. Mas, convenhamos, a maior parte dos problemas que temos fomos nós mesmos que procuramos para nós. Existem aqueles problemas que são, consequentemente, que advêm da questão do pecado e do grande conflito entre o bem e o mal. Esse nós não temos culpa nenhuma. Mas temos culpa daqueles problemas que vêm à nossa vida, as dificuldades que vêm à nossa vida, justamente porque rejeitamos e não ouvimos os conselhos de Deus escritos naquele livro. Bem querido, bem querida, acredito que você já entendeu a mensagem. Acredito que você já entendeu que para que você seja bem-sucedido, é preciso que você esteja em harmonia com Deus. Se é seu desejo fazer a vontade de Deus, se é seu desejo estar em obediência ao Senhor, então ore comigo. Eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado pelas suas orientações neste livro e nos faz, ó Pai, seguir as orientações da Tua lei. Que a Tua lei possa estar escrita em nosso coração, em nome de Jesus. Amém.